boa noite. Mais um evento do Instituto Racine. Meu nome é Viviane, eu sou nutricionista e coordenadora dos cursos da área de nutrição clínica e também da área do curso de alimentação escolar. Inclusive, né, o nosso tema aqui de hoje, com duas pessoas muito bacanas, com uma experiência incrível na área, que eu vou apresentá-las. Quero também, né, dizer aí que a gente está indo para a 14ª turma do curso intensivo de alimentação escolar, então com muito orgulho, porque não é uma área que, assim, quando a gente começou no curso, né, não tinha atuação do nutricionista na intensidade que a gente tem hoje, então cada vez mais o curso a gente vem atualizando para mostrar aí a importância do profissional, do nutricionista dentro da escola. E é esse o nosso intuito hoje aqui, conversar um pouquinho disso, mas claro, com muita base aí do que a gente está vivenciando, né? Desde o ano passado aí, todas as mudanças, a escola, né? Foi um setor aí que sofreu bastante mudanças, né? Sofreu não no sentido só de coisas ruins, vamos falar hoje aí também desses desafios. Então, eu vou apresentar aqui as nossas convidadas hoje, duas nutricionistas, a Vivian Zolar e a Cristiane Tavares. Lembro que vocês podem fazer perguntas aí no Instagram, tudo a gente vai recebendo aqui e eu passo também. Então, a Vivian é nutricionista, é técnica em nutrição, com especialização em adolescência para equipe multidisciplinar pela Unifesp, mestre em ensino em ciências também da saúde pela Unifesp, e tem atuação nas áreas de alimentação escolar, segurança dos alimentos desde 2000, é fundadora da Quality Food, sócia da Tria Consultoria e Treinamento e idealizadora do Nutricionista 4.0. Então, além de, né, da área escolar, é uma bela empreendedora, né, Vi? Muito legal. E a Cristiane Tavares, também nutricionista, seja muito bem-vinda também. Tem pós-graduação em saúde, bem-estar, mestre em ciências pela USP, doutorando em nutrição pela USP, e tem experiência em consultório, segurança alimentar e nutrição, segurança dos alimentos, com banco de alimentos, restaurantes populares, e atualmente em alimentação escolar municipal de Guarulhos, como chefe de seção técnica em pesquisa e treinamento. Atuação aí principal em atendimento dos alunos com necessidades alimentares especiais e formação de cozinheiros. Então, assim, pelo currículo das duas, a gente já dá para pensar aí num belo bate-papo, né? E eu gostaria que vocês, pelo menos, falassem alguma coisa para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo com as perguntas, tudo. Sejam muito bem-vindas e agradeço aceitarem aí o nosso convite. Pode falar, é com você. Bom, vou então agradecer primeiro, Vivi, pelo convite ao Racine, é sempre um prazer, irmão, estar aqui. A gente sabe o quanto tem sido desafiador o assunto da alimentação escolar nesse um ano de pandemia e espero que a gente possa trazer contribuições que aliviem um pouco, né, a vida dos profissionais nesse momento. Com certeza. Bom, eu também agradeço o convite, é um prazer enorme poder contribuir de alguma forma e, de repente, tirar um pouquinho, né, desse peso da prática, compartilhar um pouco das nossas experiências. Nós todos temos desafios, mas eu acho que compartilhando ele se torna um pouco mais leve. Eu agradeço muito o convite. Que bom. Então, vamos ao que interessa. Vamos já começar com o bate-papo, abertas perguntas. Vocês podem ir colocando as perguntas que a gente vai aqui passando e respondendo na medida aí do possível. Acho que, assim, né, realmente, assim, para a gente, toda essa questão da pandemia fez, assim, né, puf, uma coisa que falou, e agora, não só para os nutricionistas que atuam, mas nutricionistas que têm filho, então vivenciou como nutricionista atuando, como mãe desses crianças aí, e de repente a gente se viu sem aula escolar, presencial aí dessas crianças. Então, assim, com a suspensão, o que torna, acho que, mais difícil ainda, né, porque a gente aprende daí no susto, mas com a suspensão dessas aulas presenciais, quais foram as ações iniciais,
que vocês tiveram que buscar, que tiveram que fazer de imediato aí, a respeito da alimentação escolar? Eu vou trazer um panorama geral, assim, e vou até incluir um pouquinho, a gente está falando de PNAE, mas eu vou incluir o outro contexto das escolas da rede privada, que não estão diretamente ligados, mas também passaram por esse desafio, né? Acho que primeiro a gente tem uma questão que é o quanto isso foi rápido, né? A gente teve um aviso e logo em seguida tudo já começou. Houve uma semana de adaptação, mas a grande maioria das pessoas nem mandou os filhos para a escola naquela semana que era para que todo mundo se organizasse. Eu me lembro que meu filho na segunda-feira já não foi, né? E isso foi a realidade de muita gente, tanto que várias escolas na quarta, na terça-feira já não tinham mais alunos. E acho que isso tem um impacto imediato, tanto nas crianças, na questão de organização da rotina, e quem tem filhos entende muito bem o que eu estou falando, porque foi muito rápido mesmo essa mudança, mas a gente tem um outro lado que é de tudo que já estava organizado dentro da escola, a quantidade de alimentos perecíveis dentro das escolas, até porque num primeiro fechamento, acho que a expectativa de todo mundo é que isso durasse 1 mês, 2, talvez 3 meses, né? Então, a gente teve, num primeiro momento, uma preocupação com os perecíveis, mas depois vieram outras preocupações, inclusive com aqueles alimentos que têm um prazo de validade mais longo e que isso impacta, claro, não só no primeiro momento do fechamento, mas a médio e longo prazo. E a gente ainda tem uma questão importante na área pública, que são os processos que estavam em licitação, né? Eu acho que isso também é E agora, para quando planeja a compra? Porque na área pública a gente não faz compra de um dia para o outro, não é ligar para o fornecedor e falar, olha, entrega, né? Isso não é uma realidade. Então, acho que tem um impacto que vai além do que estava na escola, e eu acho que é uma questão social bem importante. Se não seja o seu objetivo hoje, a gente sabe que a realidade de muitas famílias é que as crianças se alimentam basicamente na escola. Então, com as escolas fechadas, a gente teve um impacto imediato em quem só come na escola. Isso é uma questão importante e que vem se agravando cada vez mais. A movimentação que a gente sentiu nesse primeiro momento é que não houve uma resposta tão rápida das autoridades como era o necessário para a realidade que a gente vive, né? Algumas resoluções demoraram quase 1 mês para sair, para que se tivessem ações, né? E a gente sabe que lidar com dinheiro público é muito desafiador. Quando a gente fala, olha, não, tira o alimento dali e doa. Mas doa como? Com que respaldo? Como faz isso, né? Então, acho que a gente teve uma questão de uma resposta não tão rápida como o momento precisava, e a gente tem essa questão de que as crianças que dependem da alimentação escolar, até para sobreviver, foram muito impactadas, e aí a resposta dos estados, municípios e União com o tempo, e que também não foi rápida a resposta, não no tempo necessário, foi de fornecimento de alimentação por outros meios, né? Alguns optaram pela montagem de kits, outros locais pelo fornecimento de cartão, né, com valor, e a gente sabe que no contexto da pandemia, as famílias mais carentes também, elas acabam tendo no seu ganho a comida para o dia de amanhã, diferente de uma família que já tem um planejamento financeiro e que talvez sinta esse impacto depois de alguns meses. A gente sabe que as famílias mais carentes ganham hoje para comprar hoje ou amanhã a comida. Então, demorar para ter essa resposta tem um impacto social muito importante e, na prática, o fornecimento do cartão, do kit, a gente sabe que acabou sendo dividido e direcionado para a família e não só para a criança, né? Acho que esse foi o primeiro grande impacto que a gente teve. E você traz um ponto muito interessante para a gente discutir, né? Que, assim, acho que muitos nutricionistas, assim, entram, às vezes, na alimentação escolar e não imagina essa responsabilidade, né? Que a gente pensa lá, vou montar o cardápio, eu sou responsável pela elaboração do cardápio, mas, assim, o quanto é a nossa responsabilidade daquela criança que não vai receber alimentação e é a única alimentação que ela conta do dia, né? Então, algo assim que vai até forte, assim, né? Muito bom. A Cris, acho que tem uma outra realidade também, né, para discutir.
eu vou passar um pouquinho da experiência de Guarulhos, mas assim, deixando bem claro, né, a questão das dificuldades diferentes no Brasil por muitas realidades, né? Então, Guarulhos é um município grande, nós temos muitas escolas, são 120 mil alunos que a rede municipal cuida diretamente, né? Então, essa resposta que demorou, na verdade, de ações, né, que poderiam ser feitas, teve um impacto realmente bem grande, né? Aqui em Guarulhos, o que que nós pensamos na primeira semana, né? O que que nós vamos fazer com os alimentos que estão nas escolas? E aí a gente lidou muito com a incerteza, porque a gente não sabia quanto tempo, bem como a Vivian falou, quanto tempo que ia ficar suspenso, né, se ia voltar de uma hora para outra, e como que seria a logística disso tudo, porque não é só a questão da compra, né, mas da logística, como entregar em tantas escolas alimentos e como recolher também tudo isso, né? Então, aqui em Guarulhos, a entrega é ponto a ponto, então o fornecedor entrega em cada escola, mas nessa hora de retirada, onde a gente teve, de repente, a suspensão das aulas, a gente precisou se virar, né? Então, foi a secretaria que teve que fazer essa logística. Então, foi gradativa, na verdade, né? Porque a gente não sabia se voltaria logo ou não. Então, em março, né, quando começou, a gente recolheu o que tinha no estoque para vencimento até junho, né? E aí a gente foi tirando aos poucos. Em junho até agosto, em agosto até dezembro, e a coisa foi se prolongando, então foi até dezembro retirando o que tinha, até que teve uma ação que foi como um pente fino, mais ou menos, para retirar tudo, deixar tudo limpo mesmo, para a gente não ter problemas com os vencimentos, né? E aí, a segunda questão em relação a esse recolhimento é para a gente não perdê-los também. Então, aqui em Guarulhos, nós mandamos para o Fundo Social, né? Na verdade, a Secretaria de Assistência Social, que aí direcionou, porque tem bancos de alimentos e tem restaurantes populares. No nosso caso, né? Então, principalmente os perecíveis, as carnes, foram doadas para os restaurantes do bem, né? Depois a gente teve a questão do fornecimento dos kits, porque, bem como a Vivian falou, é uma questão também de segurança alimentar. Então, apesar da alimentação escolar não ter o objetivo hoje, né, principal de só fornecimento, né, não é assistencialista, né, é um direito do aluno, a gente tem muita questão da segurança alimentar, né, principalmente em cidades onde as realidades são tão diferentes, né, então aqui em Guarulhos eu tenho a região central, que necessita muito menos do que as regiões periféricas, não que não necessitem, mas um pouco menos, então houve uma preocupação muito grande né, em relação a isso, e aí teve que fazer compra emergencial, né? O nosso kit aqui é em formato de cestas, né? A gente chama cestas de alimentos, porque é mais ou menos como uma cesta básica, né? Então, no primeiro momento, foram aqueles alunos que eram assistidos pelo Bolsa Família, né? Então, estavam matriculados, e aí foi se expandindo isso até ter 100% dos alunos matriculados recebendo, inclusive o EJA, né? Então, a gente conseguiu, até dezembro, fazer esse fornecimento. Tivemos uma interrupção agora no começo do ano, exatamente por questão de compras, né? E aí estamos retornando agora novamente, né? E aí tem a questão da segurança alimentar, mas de segurança dos alimentos também, porque era uma preocupação muito grande, como que seria entregue esse kit, como que chegaria até o aluno de uma forma íntegra e segura, né? Então, na verdade, a gente se reinventou a todo momento, né? Teve que buscar alternativas, porque diante da questão da Covid, a equipe escolar também sentiu bastante medo, né? Então, como que seria essa entrega para a comunidade, colocando a equipe de uma forma mais segura também nos locais, né? Então, a gente começou com entrega nas residências, em algumas, aí depois foi criando um planejamento para ser tudo, né, nas escolas, né? Então, até o final do ano, nós conseguimos que essa logística melhorasse muito,
Mas, assim, os funcionários, né, os servidores deram o sangue realmente para isso. E aí tem a questão da composição dos kits também, né, que eu vejo, eu acompanho alguns grupos de nutricionistas, e eu acho que isso é uma coisa que o nutricionista se preocupa muito. Será que o meu kit realmente está atendendo a necessidade nutricional do meu aluno, né? E aí a gente sabe que são realidades muito diferentes, onde o nutricionista nem sempre tem essa abertura de compor o kit, né, de escolher o que vai no kit, e aí envolve também a questão da emergência, que muitas vezes não dá para esperar o ideal para aquele kit, né? Então foram muitas coisas envolvidas na questão do fornecimento dos kits, eu acredito que não só aqui em Guarulhos, mas em todo o Brasil, né? E aí, né, em relação ainda ao fechamento, como uma ação inicial, a gente pensou, e agora os cozinheiros? O que nós faremos? Porque eles estão parados, a gente precisa justificar de alguma forma o trabalho, a gente vai fazer teletrabalho, não vai? Então, de um dia para o outro, a gente acabou criando um teletrabalho, né? Então, Guarulhos tem uma plataforma de aprendizagem virtual, e aí nós nos inserimos nisso e aprendemos. De um dia para o outro mesmo, a gente aprendeu a fazer videoaula, eu brinco, né, porque eu me tornei youtuber, eu entrevistei, inclusive, a Vivian, entrevistei outros profissionais, a gente criou diferentes maneiras de chamarmos a atenção dos cozinheiros, mas dando uma formação também que realmente seria útil, né? E ainda vai ser. Então, a gente foi se reinventando, a gente está desde maio fazendo a formação de cozinheiros. E aí, nós criamos um canal no YouTube. Primeiro, disponibilizar no YouTube. Aí, a gente deixou tudo aberto lá. Quem tiver interesse, chama DASE, Alimentação Escolar, e tem vídeos sobre tudo, praticamente, que envolve alimentação escolar. Então, a gente pegou muito a parte de boas práticas, trazendo a prática mesmo dos cozinheiros, e aí a gente falou sobre alimentação escolar, qualidade de vida, sobre o histórico, porque a gente considera que é muito importante para os profissionais conhecerem o que eles atuam, né? Eu acho que isso foi muito benéfico. E agora a gente já está falando de história dos alimentos, então a gente passou por muitas coisas aí. Nossa, que legal. Por isso que a gente fala, né? Que a gente vai aprendendo com os tropeços. Se não tem desafio, o que a gente aprende, né? E acho que talvez nunca teria pensado nisso ou feito isso, né, Cris? Com tanta carga de trabalho que a gente tem, que entra numa rotina, de repente vai fazendo e não pensa, né? Assim, se fosse, seria um treinamento só no presencial, demandando tempo, tirando eles de lá, horário a mais. Então, muito legal. E o interessante, Viviane, desculpa, o interessante é que a gente está tendo um feedback muito positivo, porque alguns relatos foram até interessantes, assim, no presencial eu não tinha coragem de perguntar, agora dessa forma eu tenho, sabe? Com o vídeo eu assisto quantas vezes eu achar que é necessário, então essa positiva, e aí a gente conseguiu passar por tudo que a gente não conseguia passar nas outras formações presenciais, porque não havia tempo, a gente conseguiu falar agora, né? E dá para retomar isso tudo, então acho que foi bem interessante. E pensando, né, é uma maneira de vocês conseguirem fazer a formação, conseguem fazer, né, uma atualização, e os funcionários, os cozinheiros se sentem úteis, né, preparados para voltarem, que com certeza a volta vai ser algo, né, muito esperada, com novas experiências para eles também, né? Então, muito legal. Na verdade, essa é a segunda pergunta, você já trouxe um pouco dessa experiência aqui. O que eu ia perguntar para vocês era assim, né, o que esse período, a gente fica muito tenso com tantas... né, não sabe, né, que nem vocês estão falando de planejamento, poxa, a gente de uma hora fez um planejamento, pensou que mês que vem voltava, no outro volta e não volta, aí de repente volta, aí de repente para de novo, né, a gente tem aí um mês, volta, para de novo, assim, o que esse período todo tem trazendo de experiência para vocês, né, como que vocês vão ser, né, na alimentação escolar? Qual vai ser a atuação de vocês com todas essas experiências? O que mudaria ali, né? O que vai mudar ali para frente? Aí podem... Quer falar, Cris?
Bom, continuando, né, aqui, Aí eu complemento eu acabo me empolgando quando a gente fala sobre a formação, porque realmente foi algo muito positivo. Eu acho assim, a formação contínua agora, que de certa forma nós nos vimos obrigados a começar, ela trouxe um olhar diferente para o que a gente pode fazer daqui para frente também. Então, uma ferramenta que a gente não explorava antes, né, que era a plataforma virtual, a gente aprendeu a utilizá-la. E não só isso, a gente propiciou que os cozinheiros também tivessem acesso a isso e também se reinventassem, né? Então, muitas pessoas nunca usavam o computador, e agora eles precisam usar toda semana, né? Então, eu acho que isso foi uma experiência nova para eles também, que com todos os desafios, com as dificuldades, eu acho que acabou se tornando positivo, né? Eu acho que essa questão dos temas que nós pudemos abordar, porque a gente ficou com uma gama muito grande, né, de temas, então a gente conseguiu aprofundar no que a gente não conseguia na visita técnica e na formação presencial, né? Eu acho que isso foi bastante bacana e a gente conseguiu colocar situações também. Então, a gente trabalhou muito outro tipo de material, né? Então, não só o material teórico, escrito, mas vídeo, imagens, trazendo um pouquinho da realidade mesmo. Eu acho que isso foi muito legal. Outra coisa que foi muito benéfico para a gente foi a atuação do PSE, né? Também com vídeos. Então, aqui em Guarulhos, para os alunos, a gente tem um programa que é o Saberes em Casa, né? Que ele trabalha a parte pedagógica para várias idades, né? E a gente conseguiu inserir do programa Saúde na Escola vídeos sobre saúde também. Sobre alimentação, a gente teve uma semana lá falando o tempo todo sobre isso. Então, a gente conseguiu abordar de uma maneira leve, né? Não presencial, mas muito, acho que aí a gente conseguiu colocar esses vídeos de outubro até dezembro, todos os dias. E o bacana é que, como estava inserido no outro programa maior, era rapidinho ali, depois de uma parte da aula, e aí ficava realmente de uma maneira bem gostosa de assistir. Legal. E para você, Vi? Bom, a gente teve, eu acho que a gente teve fases, né? A primeira fase do susto, e aí vamos sair correndo para ver por onde a gente começa a resolver isso. E aí foi aquele primeiro momento de se preocupar com aquilo que estava na escola, né? Com a alimentação. E depois a gente começou a se preocupar com volta. Independente de saber na época a data de quando volta, eu sempre falava isso nas formações, né? A gente não sabe quando volta, o que a gente tem certeza é que a gente tem que se preparar para voltar. E aí acho que vem muito ao encontro do que a Cris trouxe, né? Aproveitar, além das formações que conseguiram ser feitas para trazer os temas que sempre foram importantes, a gente conseguir agregar aquilo que era importante para o momento. A gente teve experiências muito positivas, eu fiz com alguns municípios e com as escolas privadas também, de trabalhar formações voltadas para o retorno. Para a gente, inclusive, desfazer mitos, porque a gente sabe que na segurança dos alimentos não mudou tanta coisa assim com a Covid, né? A maioria dos cuidados que a gente precisa ter hoje, eles já existiam. Às vezes eles não eram bem compreendidos, às vezes, isso aí é exagero da Nutri, né? Então, de certa forma, a gente teve um ganho, no sentido de que, não sei se dá para chamar de ganho no meio disso tudo, mas as pessoas pelo menos conseguiram entender um pouquinho mais a importância. A importância. Então, é isso, e a gente conseguiu sensibilizar um pouquinho mais. Eu tive uma experiência que foi muito legal, que foi uma cidade do interior de São Paulo, de fazer uma formação virtual com todos os preparadores de alimentos daquela rede. E foi muito interessante, porque eu parti para uma linha diferente. Falei, eu não vou fazer essa formação sozinha, eu vou chamar uma outra pessoa para fazer comigo, e eu não vou falar só dos cuidados. A gente fez um momento de check-in com as pessoas para fazer um acolhimento.
Então, a gente fez um acolhimento para saber como é que as pessoas estavam chegando, em que momento que elas estavam, enfim, e eram mais de 200 pessoas, né? Então, foi uma formação grande. Mas a gente teve esse cuidado de fazer o acolhimento e a gente percebeu que a forma com que as pessoas receberam as informações durante a formação mudou, quando a gente fez esse acolhimento. E no final, a gente fez um momento de check-out, né? Como é que você está saindo agora? E o que a gente percebeu é que o fato da gente ter trazido momentos de acolhimento dentro da formação técnica possibilitou que as pessoas, falo que desarma um pouco o espírito, né? As pessoas desarmassem um pouquinho e viessem mais para tirar suas dúvidas, esclarecer um pouco as questões relacionadas a seus medos, porque aí as pessoas vinham trazendo as questões no tom, porque todo mundo está preocupado. Acho que não tem ninguém que... Eu trabalhei na rua a pandemia inteira, a Cris também, mas a gente sabe que é um medo diário, né? Que não é... Não, eu estou indo tranquilo. Não é. Quem tem consciência, quem não nega a pandemia, vai com preocupação, né? E acho que as pessoas que não saíram em nenhum momento para trabalhar, talvez tenham esse medo ainda ampliado, porque estão vendo tudo ainda com essa repercussão e não se habituaram a alguns cuidados, por não usá-los em todos os dias, né? Então, foi muito legal essa possibilidade de esclarecer fatos, de trazer aquela questão de que, olha, muito do que a gente precisa fazer, que bom, vocês já sabem fazer. A gente vai agregar o cuidado do uso da máscara, a gente vai agregar o cuidado do distanciamento, a gente vai limitar o autosserviço, né? Então, essa linha de esclarecer foi muito importante. Eu acho que isso foi fundamental, inclusive trazer uma questão que eu acho que foi muito importante aí, que está relacionada à valorização dos profissionais que trabalham na alimentação escolar, porque pouco se dá luz para as pessoas que estão na cozinha e na limpeza no dia a dia dentro da escola. E quando a gente fala dos cuidados de pandemia e da reabertura da escola, tudo está muito vinculado a protocolo, tudo está vinculado à limpeza, à higiene, então essas pessoas ganharam uma importância que a gente não pode deixar de considerar, que ela já existia, mas ela nem sempre era vista, né? Então, ganharam visibilidade dentro da escola, eu acho que isso trouxe uma questão na autoestima das pessoas, que também é importante, né? Oh, nossa, olha o meu trabalho, olha como ele é importante agora, porque se eu não fizer direitinho, eu exponho alguém ao risco, né? Então, acho que a gente teve coisas nisso tudo que são lições aprendidas muito importantes. E nas escolas particulares eu tive uma questão ainda bem legal, que a gente teve que se reinventar quando as escolas fecharam, porque imagina que na escola privada o nutricionista está ligado à produção de refeições. Se não tem refeição, logo não precisa do nutricionista, né? E nós fizemos um movimento de, nos primeiros 15 dias de fechamento, opa, vamos aproveitar para atualizar manual, né? Enfim, fazer coisas que dá para fazer em home office. Mas quando a gente viu que aquilo ia perdurar, o que a gente vai fazer agora, né? E da mesma forma que a Cris virou youtuber, a gente também virou aqui na consultoria. Né? Por quê? O que a gente vai perguntar, Vi? Porque, só para fazer o link com o que você tem para falar, que eu acho que é legal, que assim, claro, a Cris trouxe essa realidade, né? A preocupação principal da escola, né? Do público, que tinha ali um monte de alimento, e do particular é uma outra vivência, né? E eu vejo um monte de gente falando, poxa, perdi a minha vez na escola, porque a escola fechou, o Nutri foi o primeiro a ser descartado nesse momento, descartado é palavra forte, desculpa, né? Mas deixado ali de lado em stand-by até voltar. Então, é legal você trazer essa experiência. Então, muito legal. Pode falar, desculpa. Claro. Tive uma preocupação, assim, como nutricionista, mas também como empresária. A gente tem 45 nutricionistas na equipe aqui no TRIA. Como é que a gente fala para as pessoas, olha, nossos contratos estão suspensos? Não tem essa opção. Né? Então, assim, a gente teve um movimento até que rápido de falar, opa, vamos lá. Primeiro que acho que uma coisa muito positiva é o vínculo que a gente tem com as escolas, isso fez muita diferença. A gente tem escolas muito antigas que estão conosco desde 2008, 2007, 2009, então a gente tinha já um trabalho consolidado, e aí nesse momento, o que a gente fez? Reuniu a equipe e falou, vamos botar a caixolinha para funcionar agora, o que a gente vai fazer? Né? Quais são as dificuldades que as famílias estão enfrentando e que as escolas estão enfrentando? Onde a gente pode ajudar? E aí, sim, fomos todos virando... Né? Eu nunca tinha gravado um vídeo na vida, eu jurei que eu não ia fazer nenhuma live na pandemia, eu já perdi a conta de quantas eu fiz, eu já fiz mais de 30, eu falei, eu não vou, imagina que eu vou fazer live, não gosto de me expor, e me lasquei, porque
eu paguei a minha língua, né? Mas a gente foi por esse caminho porque aquilo era necessário. E aí a gente foi por um caminho de trabalhar a educação alimentar e nutricional de forma virtual, fazer encontros com as famílias. A gente sentiu muitas famílias com dificuldade com as crianças em casa, porque ficavam em período integral na escola, então a adaptação da rotina, os pais trabalhando em home office, né? Então, como é que adapta essa rotina? A criança não quer comer, está seletiva, está comendo muito porque está entediada em casa. Esse suporte foi fundamental. As ações educativas, tanto para as crianças, porque a gente fez vídeos voltados para as crianças, mas também fez vídeos para que a família tivesse um momento com a criança, de fazer uma receita simples juntos, ou de ensinar, por exemplo, a fazer higienização nos hortifrutis, que é uma coisa que a gente sempre orientou, mas a preocupação cresceu com a pandemia. Então, a gente foi trazendo esses elementos e isso foi muito positivo. Mas em abril a gente já estava trabalhando em cima dos protocolos de retorno e fazendo as formações de professores, de equipes dentro das escolas, né? Esse movimento foi importante. Nas creches, a gente atende algumas creches conveniadas aqui em São Paulo, e é outro público muito diferente da escola particular. Em algumas a gente conseguiu manter as atividades e a gente conseguiu fazer, por exemplo, vídeos ou aulas online dentro da plataforma que eles tinham, fazendo uso integral dos alimentos, trabalhando receitas com custo mais acessível, porque tudo já estava subindo, não é de agora, né? Então, acho que assim é que a gente melhorou o nosso vínculo com as escolas. Eu acho que isso foi um espetáculo, né? Porque antes era tudo longe, não dava para ir sempre online, a gente está sempre junto. Então, tem um lado bem aproveitado que pode ficar como um legado agora, né? Você usou uma palavra boa, né? Bem aproveitado, né? Então, na verdade, ontem eu ouvi uma frase que o problema sem solução é um problema solucionado, né? Então, assim, é isso que vocês estão trazendo. Não adianta a gente pensar que tem um problema, não sei quando volta, então vocês. Não foi só um público que teve que se reinventar, né? Mas a gente aqui na área também, sim, muito bacana. E, Viviane, oi, pode falar, a Vivian trouxe muitas questões aí, eu acabei lembrando de uma coisa que eu acho que foi também bastante interessante. A formação nos aproximou da equipe, dos cozinheiros, né? Porque até então a gente ia lá para fazer visita técnica, conhecia, conversava, mas eu acho que eles acabavam mais nos apontar, vendo, né? de uma maneira assim, embora a gente nunca tenha tido essa intenção, né? A gente sempre foi para instruir realmente, mas era visto de uma maneira diferente. E a formação aproximou demais. Então, é muito engraçado, porque a gente vê os cozinheiros agora falando como a gente fala muitas coisas. Então, até a forma, é engraçado, mas até a forma de cumprimentar nos vídeos, que eu sempre começo da mesma forma, eles ligam para o departamento e falam da mesma forma. Eu falo, gente, eles estão, sabe, eles absorveram aquilo e a gente ficou muito próximo. Então, eu quero falar com a Cris, eu quero falar com tal pessoa, então eles sabem quem nós somos, o que fazemos de uma maneira muito mais próxima. Acho que isso foi interessante também. Muito bacana. E o que vocês continuam planejando, né? Então, o que continua sendo planejado aí para o retorno presencial? Então, como que... Porque, assim, vai voltar, o ritmo de trabalho novamente modifica, mas o que foi construído? Como que ele está inserido, né, nesse retorno, mesmo sem saber quando, né? Mas como que ele está inserido nisso? Eu vou puxar a fila aqui, né? Eu estava num grande desconforto, acho que abril do ano passado, no comecinho de abril, logo que passou esse período assim de opa, fechou, a gente assimilou, e agora? Né? Eu tenho uma colega que é enfermeira, eu acho que você também conhece, ela trabalha com escolas, e eu fui trocar uma ideia com ela. Falei, o que você está fazendo, né? Porque eu estou bem preocupada com a volta, a gente vai ter que voltar com cuidados, enfim. A gente não sabia muita coisa ainda, né? O que a gente sabia é que fora do Brasil, a gente já tinha tido retorno às aulas em alguns lugares. E aí eu mandei e-mail aqui para alguns órgãos da educação, não conseguimos ter resposta e ficamos naquele... E aí, né? Qual vai ser a orientação? Qual vai ser a diretriz? E assim, infelizmente, a gente teve uma demora de posicionamento
das entidades aqui também, né? Eu estou trazendo uma crítica, mas não dá para a gente deixar de falar, porque isso foi um fato. E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas e comecei a cutucar todo mundo que estava ao meu redor. Assim, e aí, tá sabendo de alguma coisa? Você leu alguma coisa? Eu li isso, achei aquilo, né? E aí, a nossa orientadora comum aqui, eu e a Cris, a professora Elke, ela foi fundamental nisso, porque a gente conseguiu levar essas preocupações para ela conseguiu articular um grupo, e nós trabalhamos muito, assim, eu acho que eu fiz quase que um mestrado de novo, só fazendo protocolo sanitário, porque o volume de coisas que a gente estudou, leu e redigiu, enfim, foi grande, né? Então, foi um momento de pensar em estruturar a volta, e inclusive pensando naquilo que era possível, porque quando começou a se falar em cuidados de Covid, começaram a aparecer 1000 soluções mirabolantes, né? Ah, não, porque você passa num túnel aqui, aí tem aquela solução que você compra, e tem um robô de ultravioleta, e assim, o básico estava sendo esquecido, que é formar as pessoas para condutas corretas, né, que é usar bem a máscara, lavar a mão direito, ter o distanciamento, quer dizer, o básico, que é onde a gente precisa focar, às vezes acabava passando batido em tudo isso. E aí nós tivemos a oportunidade de trabalhar de forma bastante aprofundada, eu e a Cris, a gente conseguiu trabalhar juntas, na construção de alguns documentos, nós participamos do grupo de trabalho da FNDE, que construiu o documento do FNDE, a Cris vai falar também de Guarulhos, provavelmente, né? Eu participei de um aqui que foi proposto para o município de São Paulo pela Câmara dos Vereadores, então a gente teve essa construção coletiva aí que foi fundamental para a gente saber o que nos esperava, né? E poder, inclusive, trabalhar as formações em cima disso. Mas tudo que a gente fez foi muito baseado na experiência internacional, porque era o que a gente tinha ali no momento. Então, esse acho que foi o maior tempo da pandemia, foi dedicado a isso, sem dúvida, né? E planejar esse retorno. Eu acho que dentro da alimentação escolar, a gente ganhou uma visibilidade que antes a gente não tinha. E aí eu vou colocar o meu relato de quem trabalha também com escola privada, que antes as escolas nos viam como nutricionista, ela cuida do cardápio, ela cuida da cozinha, ela cuida da alimentação e da educação alimentar, né? Muitas escolas, principalmente as pequenas, não tinham a menor condição de contratar mais ninguém durante a pandemia para fazer esse suporte técnico para os protocolos de retorno, e viram ali no profissional que já estava lá a oportunidade de conseguir se adequar. Então, tudo aquilo que é pertinente à área da saúde e que não fere atividades privativas de nenhuma outra área, a gente acabou absorvendo. Então, a gente foi adiante, tem que adequar a higiene da escola, vamos embora, né? Tem que treinar professor, equipe de limpeza, o porteiro, o secretário, vamos lá. E aí, exatamente, acho que foi um momento de muita interação com as escolas, mas onde também a gente ganhou muita visibilidade, a ponto das escolas falarem, olha, eu vou fazer reunião com os pais e eu quero você comigo, porque aí você explica as coisas técnicas do protocolo, né? Então, acho que isso é muito legal, assim, nós fomos vistos como profissional da saúde no ambiente escolar e não só na alimentação, né? Foi uma experiência, assim, muito enriquecedora, esse momento de preparo para retorno. Que legal. E aí, só complementando, eu esqueci de um detalhe aqui, antes de passar a palavra para a Cris, quando as escolas reabriram, porque a gente teve aqui no município de São Paulo, né, aquela movimentação toda no ano passado, que abre, não abre, abre só para atividade extra, e na prática poucas abriram, né, as particulares podiam abrir só para recreação, mas fora de São Paulo a gente teve reabertura, né, municípios que a gente atende como Campinas, Sumaré, Osasco, enfim, então com as escolas abertas desde setembro do ano passado, e nessas escolas o que a gente percebeu foi a importância da gente não só ter implantado os protocolos e treinado, mas continuar monitorando esses protocolos. Então, criar checklist específico para monitorar a aplicação do protocolo, né, e além do checklist da cozinha, mudar as estratégias de educação alimentar, isso foi, assim, um impacto imenso. Eu, assim, que sou super a favor do alimento como tema central, como eixo central ali da educação alimentar, do compartilhar, do cheirar, sentir, passar para o coleguinha, não dava para ser assim, né? Então, não dá, na verdade.
Então, foi uma reconstrução da educação alimentar, vou partir para tudo para o individual, né? Como é que a gente faz isso? As crianças voltando para a escola, seletivas, como acontece quando a criança entra na escola, que você faz um trabalho de construção e demora meses para a criança experimentar um vegetal, às vezes a gente começou tudo do zero, então foi uma questão de um cardápio mais acolhedor, né? Tudo isso compôs o cenário do retorno e vem compondo, né? A gente agora em fevereiro sentiu tudo isso de novo, 1 de abril, né? É isso. Bacana. Bom, para a gente foi assim, primeiro foi um prazer enorme fazer parte desse grupo do FNDE, né? A professora Elke nos proporcionou isso, enquanto equipe dela também, e a gente discutiu bastante, nós estudamos muito, que eu acho que isso foi importante, porque nós tínhamos muitas dúvidas também acerca do que poderia ser feito no retorno, né? E a gente precisava passar uma certa segurança nos documentos que nós estávamos construindo também, né? Então a gente buscou muito a teoria científica mesmo e o que estava sendo feito em outros países. Então foi bem o que a Vivian falou mesmo, foi um momento de muito aprendizado, muita troca, né? E foi um prazer enorme participar desse protocolo. Esse do FNDE foi só para alimentação escolar. Aqui em Guarulhos, a gente teve 2 grupos de trabalho, na verdade. Então, o primeiro grupo de trabalho, eu levantei a bandeira e foi muito legal, porque eu tive uma abertura grande da secretaria para isso, para trabalhar em cima disso. E aí nós formamos um grupo de trabalho intersetorial para o protocolo de segurança sanitária, né? A gente queria primeiro falar disso. Então, foi um grupo bastante misto, onde nós contamos com pessoas, com servidores da Secretaria de Educação, da Saúde, Assistência Social, dos conselhos. Então, foi muito legal isso, de sindicato. A gente fez bem misto, né? E aí nós conseguimos ampliar a discussão, o que era possível também na prática, né? Então, isso foi muito legal. E aí, esse protocolo a gente não trouxe só sobre alimentação escolar, a gente fez para o ambiente escolar. Então, a gente tentou, lá desde a entrada até a saída do aluno, meio que traçar, né, o que precisaria ser feito, adequado, e foi muito interessante. O PSE também participou, e foi mais uma atuação importante, né? E aí a gente depois conseguiu também adequar com o documento que estava saindo da Vigilância Sanitária aqui de Guarulhos. Então, ele ficou muito dentro do que já estava sendo proposto pela nossa Vigilância Sanitária, né? Então, a gente buscou bastante orientação em relação a isso. Eu acho que o monitoramento é a parte fundamental de qualquer protocolo que tenha que ser implantado, né? Eu acho que a Vivian trouxe isso de uma maneira muito real em relação à nossa preocupação. Então, não só fazer aquele documento, mas acompanhar as dificuldades, principalmente de estruturação, né? Porque quando a gente começou a falar, mas o que é possível fazer? Aí a gente trouxe à tona que as escolas estavam muito pouco adequadas para essa nossa nova realidade, né, onde a gente precisa ter higienização de mãos a todo momento, a gente precisa ter corredores de uma mão só. Então, são coisas assim que parecem fáceis, né, mas quando a gente fala, mas na prática da implantação é muito difícil, né, principalmente escolas grandes, né, e com equipes muito reduzidas, porque além disso, a gente tem que pensar que no retorno nós não teremos 100% do nosso quadro, né? Então, a gente ainda vai ter pessoas de grupo de risco, que a gente não sabe como que vai ficar isso depois que todos estiverem vacinados. Então, são incertezas, mas a gente precisava colocar isso no papel, como que poderia ser feito dentro daquilo que a gente tem para o momento. Então, foi uma discussão bastante rica. A Secretaria de Educação aqui fez também um outro grupo, que aí tratou da parte pedagógica também, porque as duas coisas precisam andar totalmente juntas, né? Como que vai ser a abordagem, o acolhimento, né, nesse retorno? Porque não é só o medo, né, mas é a mudança de rotina, né, é a dificuldade de colocar algumas coisas em prática para determinadas faixas etárias. Então, tudo isso
eles também discutiram. Então, eu acho que os dois grupos, eles casaram muito bem em relação a isso, né? Eu acho que os desafios, eles vão vir com a prática mesmo do retorno, que a gente teve aí assim, né, aquela pitadinha que foi muito rápida, né? Aqui em Guarulhos a gente não voltou com todas as escolas, só com as parceiras, né, que são as creches, mas a gente teve a oportunidade de perceber o quanto é ainda mais difícil não só retirar o alimento, mas mandar muito rapidamente, depois ter que retirar novamente, né? Então a gente já vê que é necessário provavelmente, aí não só no nosso protocolo, mas em muitos outros, ter esse outro olhar também, porque a gente não tinha pensado nisso lá no começo. No caso de retorno e suspensão novamente, o que a gente vai precisar fazer? Então, eu acho que as atualizações serão necessárias aí ao longo da pandemia, né? Não só agora, que a gente ainda tem essa incerteza de quando volta, mas quando nós estivermos na ativa de verdade, como que a gente vai agir com isso? Algumas situações que a gente provavelmente vai perceber que são muito difíceis na prática, a gente vai ter que readequar. Então, eu acho que ter o grupo para discutir isso e não ser um documento só feito pela secretaria enriquece por isso, porque são muitos olhares trazendo dificuldades diferentes, né? Legal. Acho que é isso. Muito bom. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui, antes de eu falar aqui da nova resolução, mas que vem da Érica, como vocês estão lidando com merendeiras que não têm acesso à internet ou não têm conhecimento, habilidade com essa plataforma? Então, como que tem acontecido isso? É uma questão comum aí que a gente tem visto, né? Uma dificuldade grande. Bom, então a gente, assim, ficou totalmente à disposição delas, né, deles, no geral, e a gente foi falando passo a passo mesmo. A gente meio que pegou na mão de quem não sabia para poder proporcionar esse aprendizado. A gente não tem como exigir que todos tenham, né, o computador. Inviável isso. Mas a plataforma roda muito bem em celular também. Então, elas conseguiram acessar dos celulares, né? E a gente sempre com a preocupação assim, como são vídeos no YouTube, se fica muito pequeno no videozinho lá da plataforma, dá para assistir no YouTube também. Então, isso facilita, né? Mas a gente vai meio que descobrindo as coisas assim ao longo do tempo. Então, não é uma plataforma que eu consigo fazer tudo. Então, por exemplo, documentos em PDF, eu não consigo. Então, eu tenho que transformar isso em imagem. No celular, fica muito pequenininho. Então, a gente tem ainda essas reclamações, porque a gente não consegue testar todos os meios de acesso, né? E aí, o que a gente faz? Manda de forma diferente, né? Mas a gente tenta proporcionar o acesso da melhor forma possível. Quando a gente falou em teletrabalho, a gente também teve uma outra responsabilidade, que não é só fazer a formação para a questão do aprendizado, é a questão de justificar a presença delas também. Então, elas estão trabalhando, só que em casa. E essa é uma responsabilidade muito grande, porque aí fica conosco a folha de frequência delas, né? E eu vou falar que dá um medo danado, assim, de repente comer uma bolinha e alguém ficar sem receber, né? Porque a gente também não quer prejudicar ninguém. Então, a gente tem muito acesso a elas. Nós criamos grupos de WhatsApp com lista de transmissão, né? Para ninguém ficar trocando muita coisa, né? Que não tinha a ver ali, mas essa lista de transmissão proporcionou um contato muito rápido para a gente também. Então, a gente consegue falar, olha, fulana, você fez isso porque não está aparecendo para mim, né? Apareceu que você entrou, mas não conseguiu enviar. Então, a gente tem esse acesso agora com elas, né? Como eu falei, aproximou demais. Então, não só pela plataforma, mas pela lista de transmissão que nós fizemos também. Bacana. Quer falar alguma coisa, Vi? Eu posso... Eu vou complementar, só porque acho que a Cris trouxe bem a realidade, né? Eu tive oportunidades mais restritas com o pessoal da área pública nesse momento da pandemia, mas foi exatamente esse movimento que a gente viu, né? O pessoal da Secretaria de Educação dando todo o suporte para que essas pessoas pudessem acessar, e a grande maioria das vezes era pelo celular mesmo, e nas escolas privadas a gente foi para o presencial, nesses treinamentos, nessas formações.
justamente porque eram grupos menores, então isso viabilizava um pouquinho, né, que a gente conseguisse fazer. Ou a gente remota e a pessoa na escola, né, porque muitas vezes são 2, 3 cozinheiros no máximo, ou a gente realmente fazia isso na escola, principalmente com a equipe de limpeza, que a gente levava os treinamentos para a prática. Vamos fazer junto, vamos aprender a diluir água sanitária junto, aprender a fazer procedimento juntos, né? Então, conseguimos fazer essa mescla que foi bem produtiva. Principalmente quando eles sentiam que a gente colocava a mão na massa junto para mostrar como era, para entender as dificuldades, ouvi-los para adaptar os protocolos, tudo isso foi bem importante. Muito bom, que legal. E agora abordando um pouquinho a nova resolução aqui, né, de 2020, e pensando nesse período de pandemia, quais aspectos aí que vocês consideram positivos, né? Falar um pouquinho aí dessa resolução, das mudanças, quais os desafios da implantação, né? Que acho que esse também é uma dúvida grande aí com os profissionais da área, tudo. Vou falar um pouquinho sobre isso, lembrando, pessoal, que a gente também está no canal do YouTube, tá? Então tem a questão do horário do Face, aí cai e entra de novo, não sei como, mas estamos no YouTube. Podem falar com você. Vou puxar a fila então, Cris, tá bom? Acho que primeiro foi um susto, no meio da pandemia, com tudo isso, a gente tem a publicação da nova resolução. Ela é excelente, ela tem pontos muito positivos, mas o momento foi muito desafiador, porque imagina, lidando com todos os entraves da pandemia, repensando o planejamento, e a gente, assim, planeja vivendo um dia de cada vez, porque não dá para planejar sabendo quando volta, né? A gente fica nessa instabilidade, abre e fecha, enfim. Então, isso já é um desafio muito grande. E no meio do caminho, com o carro em movimento, trocando pneu, foi literalmente isso que teve que acontecer, né? Ou arrumar a asa do avião no meio do voo, enfim, como prefiram, mas a gente realmente enxerga isso como um grande desafio. Mas o lado importante para a gente ressaltar é que essa legislação que veio, a resolução 6, né, ela tem aspectos muito positivos, ela tem coisas muito, muito boas. Eu vou destacar aqui alguns pontos e que eu já alinhei com a Cris, antes a gente já se conversou um pouquinho, até porque ela consegue trazer mais as dificuldades operacionais também, na realidade dela, mas eu acho que a gente tem que destacar algumas coisas que foram avanços positivos. Eu sempre, quando dou aula sobre PNAE, eu falo dessa linha do tempo, do quanto a gente demorou para ter uma legislação mais consistente, mais consolidada do PNAE, e eu acho que a gente, em 2013, teve um grande avanço, mas ainda tinha melhoras para serem feitas, né? Acho que a gente conseguiu consolidar mais coisas agora. Acho que vou destacar aqui um primeiro ponto que eu acho que é crucial, pensando na realidade, inclusive de pequenos municípios, que a gente sabe que muitos profissionais sofrem em pequenos municípios porque as pessoas muitas vezes não entendem qual é o trabalho do nutricionista. E aí vai a primeira dama fazer o cardápio, né? Ou, enfim, tudo acontece, a gente sabe que isso é uma realidade. Então, acho que ter bem explícito na legislação, por mais que isso já seja uma regra há anos, que a responsabilidade do cardápio é do nutricionista responsável técnico, né? E outro ponto também que vem bem claro, para ninguém ter dúvida, cabe ao nutricionista decidir qual é a refeição mais adequada para aquele período e qual é o horário mais indicado para a refeição, porque eu vivenciei a alimentação escolar pública por muitos anos, e na época, a gente está falando de muito tempo mesmo, a gente está falando de 20 anos atrás, mas de muita gente reclamar que, poxa, a minha escola está em periferia e um dia tem almoço às 9 da manhã e no dia seguinte tem leite e biscoito às 9 horas da manhã, mas aquela criança que só tem a refeição na escola, aquele dia que só tem o leite e o biscoito, ela sente falta da refeição. Por outro lado, em lugares onde a gente não tinha uma questão de vulnerabilidade tão evidente, né, as pessoas se incomodavam e questionavam por que tinham que comer arroz e feijão às 9 horas da manhã. Né? E essa liberdade para o profissional olhar para o seu cenário, entender quais são as demandas daquela comunidade, daquela região, e a gente está falando de todas as realidades que a gente tem no Brasil, né? E muita gente fala, mas São Paulo não sofre com isso.
Sofre sim, é só andar, atravessar a cidade, que a gente tem de aldeia indígena, a escola que está em bairro nobre, né? Então, a gente tem infinitas realidades, a gente tem o Vale do Ribeira, que é uma das regiões mais pobres do estado, com uma situação de fome importante, então isso faz toda a diferença, ter muito claro que quem precisa definir isso é o nutricionista, que ele tem liberdade, que ele não precisa seguir porque sempre foi assim. Acho que esse é um primeiro ponto. Um outro aspecto bem interessante, trabalhoso para os profissionais, mas muito interessante, e principalmente quando a gente pensa em inclusão e nas crianças que têm algum tipo de restrição, é a questão do detalhamento do que tem no cardápio, né? Então, tem sei lá, um escondidinho de carne moída com purê. O que tem ali? Quais são os ingredientes? Isso hoje precisa estar explícito e com uma questão aí que envolve as creches, que é o detalhamento da consistência. Isso é fundamental quando a gente pensa na introdução alimentar, nas recomendações atuais para a fase de introdução dos alimentos, da importância da consistência, que não dá mais para a gente ficar servindo a sopa batida, a papa passada na peneira, né? Não cabe mais, a gente já sabe dessa recomendação, mudou há muito tempo. E isso estando explícito no cardápio favorece bastante tudo isso. E aí a gente tem muitas coisas positivas em relação ao cardápio também, né, que vão demandar aí algumas adaptações, alguns desafios, mas a gente tem, por exemplo, a retirada do composto lácteo do cardápio, que a gente sabe que não é leite, né, é um composto lácteo, então a saída dele é algo muito positivo. A diferenciação de um mínimo de quantidade de frutas, verduras e legumes, dependendo do período que a criança fica na escola, porque antes a gente tinha, olha, o mínimo de tantos gramas, agora não me lembro de cabeça, por semana, né, de oferta de frutas, verduras e legumes. Só que isso independia se a criança ficava em período integral ou parcial. Hoje isso está mais claro, a gente tem um mínimo para quem fica em período parcial, um mínimo para quem fica em período integral, isso é muito importante, porque garante que a gente tenha uma alimentação mais adequada ao longo da semana. Outro ponto importante do ponto de vista nutricional, pensando que a anemia ainda é uma questão importante na saúde pública, é a frequência ali dos alimentos fontes de ferro M no cardápio, né? E a limitação de oferta de alguns itens. Eu até deixei uma colinha aqui do lado com a legislação aberta, né, para lembrar que a gente tem algumas questões relacionadas a alimentos em conserva, a bebida láctea, a biscoito, bolacha, pão e bolo, com uma frequência limite para que sejam servidas. Isso acho que melhora muito quando a gente fala em relação à variedade do cardápio. Acho que o ganho muito bom dessa resolução é o quanto ela agrega em relação à variedade do cardápio e diminui aí brechas para cardápios mal conduzidos, né? Que eu me lembro que eu passei por uma situação onde a empresa colocava goiabada de sobremesa todos os dias porque tinha brecha e não tinha limite, né? Então hoje a gente já tem outra realidade. Acho que a gente vai ter aí a médio prazo um ganho em relação à qualidade nutricional da alimentação escolar ainda maior. A gente já vem numa construção boa, mas acho que a gente deu passos bem importantes, né, em relação a isso. E antes da Cris falar mais da resolução, eu acho que isso que você, né, essas pontuações colocadas são tão interessantes porque elas estão total de acordo com o nutricionista responsável, porque realmente quem lê isso entende é o nutricionista, então ele realmente vai saber fazer essa combinação, né? E isso acabou fazendo aí, ficou tudo linkado para o nutricionista, né? Então não é pegar uma resolução que tem que ter 2 frutas, não é só isso mais, né? Não é só a quantidade, é a diferença para cada idade, tudo. Então, muito legal esse link todo. E a resolução ela está muito casada, né, com o guia alimentar para a população brasileira e para as crianças de até 2 anos também. Então, ela está conversando, está dialogando de uma maneira muito positiva, eu acho. Mas, assim, com tudo isso que é benéfico, vem os desafios, sem dúvida, né? Sem dúvidas. Então, a gente tem aí a questão de compras, isso falando do serviço público, porque a gente tinha muitas licitações já em andamento, né? Então, é uma dificuldade imensa adaptar tudo isso. Nós temos uma outra dificuldade, que aí é principalmente devido à pandemia,
que é a falta de tempo de adaptar isso nas escolas. Por quê? Por exemplo, o açúcar, né, e o composto lácteo. O composto lácteo, ele reduziu muito, acho que, se eu não me engano, ele pode ir 1 ou 2 vezes por mês, né, no máximo. E o açúcar tem que diminuir também, então de 10% que ele poderia estar presente ali no VET, ele tem que estar agora 7%. Então, essa diminuição, se nós não estivéssemos em pandemia, nós teríamos esse tempo de adaptação, de diminuindo o açúcar das preparações e mudando aos poucos o composto lácteo pelo leite batido com frutas, né, que a gente não vai ter isso agora, porque ela se tornou obrigatória desde janeiro. Então, no retorno, a gente já vai precisar ter um olhar totalmente diferente, especialmente para as creches. Então, as creches não podem mais ter açúcar adicionado, né? E aí eu penso nas realidades diferentes aí do Brasil novamente. Então, Guarulhos consegue dar uma contrapartida no alimento, né? Fazer a contrapartida em relação ao que vai colocar de dinheiro mesmo, né? Da parte financeira, para ter esse cardápio mais rico. Então, eu consigo, por exemplo, a gente vai conseguir aqui adoçar com uva passa branca, né? Algumas preparações das creches. Então, nós fizemos testes, deu super certo, e vai ser o substituto para a gente cada vez mais ir tirando isso do paladar das crianças. Mas e os municípios que não conseguem fazer isso? Essa mudança brusca vai ter uma aceitação no cardápio? Porque, claro, assim, a longo prazo, médio e longo prazo, a gente vai trabalhar isso, né? Vai tentar trabalhar da melhor forma possível, mas no primeiro momento, o leite branquinho só, para eles que estão vindo agora de uma realidade, onde estão há 1 ano em casa, com outro hábito, né? Eles vão aceitar, né? Então, são essas preocupações que a gente acaba tendo, né? Porque é muito frustrante também para os cozinheiros fazerem tudo para o lixo. Então, a gente vai ter que trabalhar muito essas questões. E não só na criança, no aluno, né? Nos profissionais também que preparam essa alimentação. Porque a gente já vinha falando, né? Na resolução anterior, a gente já vinha falando da diminuição do açúcar, do sal, da gordura. Isso já era uma coisa presente, mas agora está muito mais específico, né? Então, a gente vai precisar trabalhar isso, mudando o olhar, né? Então, a gente precisa, eu acho que, enquanto nutricionista, deixar a equipe muito sensibilizada em relação ao porquê dessas mudanças, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Por que está sendo mudado? Só porque existe uma resolução? Não, porque por trás dessa resolução existem estudos, né? Existe uma vontade de dialogar com o que a gente está falando que é bom para a população brasileira, então a gente vai precisar trabalhar isso. Na nossa formação a gente trabalhou, né? Vem trabalhando isso também. Esse olhar que a gente vai precisar ter para o cardápio, né? Então, eu falei do investimento, da capacidade de adaptação e a adequação dos hábitos alimentares. Acho que esses são os desafios maiores. Até porque vocês, né, vão estar recebendo alunos, os alunos são os mesmos, mas depois de 1 ano, numa outra vivência, com uma outra experiência, com outro hábito, acho que foi até a Vivi que colocou, né, numa parte de educação ali, vai ter que reaprender um monte de coisa, fazer tudo de novo, né? Já estava acostumada a experimentar, comer na escola. Aí, além de vir de uma experiência de vida de 1 ano em casa, com todas essas mudanças, com menos açúcar, com um padrão de cardápio diferente, então é um grande desafio, que vale a pena. Agora a gente precisa ter menos biscoito também, né? Que eu acho que é uma coisa muito benéfica, mas trabalhar isso é um pouquinho complicado na prática mesmo, né? Dentro da escola. E até pelo trabalho também, porque quando a gente pensa em cardápio, a gente não é só o fornecimento do alimento, mas todo o caminho que faz para estar ali no aluno, né? Então, a mão de obra vai ser suficiente para o que eu preciso fazer, porque uma vez que eu tiro, por exemplo, biscoito, pães, bolos, né, que a gente tem uma frequência agora menor, eu tenho que ter pessoas que cortem frutas, né, que tem um tempo antes, porque quando o aluno chega ali, precisa estar tudo prontinho. E isso para um período da tarde ou intermediário é muito mais fácil do que para o período da manhã,
né? E aí a gente começou a pensar em coisas operacionais do tipo assim, no frio, o que a gente pode colocar no leite? Porque, de repente, o leite batido com fruta, no frio, não apetece tanto como no calor, né? Então, a gente tem feito testes para ver o que é possível e o que será mais aceito também, né? Então, a gente fala, vamos pôr um leite com canela, mas não é do hábito, provavelmente, da criança. Como que a gente vai trabalhar isso? Né? Então, são muitas ações aí que permeiam o cardápio. Eu acho que a equipe vai precisar pensar muito junto, né? Então, eu acho que o responsável técnico precisa ter muito em mente que é a equipe pensando todo mundo junto, né? Em municípios menores, dos grupos que eu participo, eu percebo muito isso, que eles falam muito em preparações caseiras. Então, fazer o bolo na escola, fazer o pão na escola. Gente, para um município grande, como Guarulhos, difícil, como né? São Paulo, isso é muito difícil, muito, porque a gente não tem tempo e recursos humanos para isso, e nem equipamentos, muitas vezes, né? Então, eu vou ter um forno que tenha capacidade para 3.000 alunos naquela escola, né? Porque a gente não é só fazer, mas fazer a tempo deles comerem, né? E aí vai estar numa temperatura adequada para eles comerem também. Então, são coisas assim muito pontuais que na hora que a gente vai colocando no papel, a gente vê o quanto é difícil isso. Mas eu acredito também que com essa mudança, as empresas que fornecem os produtos vão se adequar ao longo do tempo aí, para que esses produtos tenham menos aditivos químicos para a alimentação escolar. Eu tenho essa esperança, né? Espero que sim. Eu agregaria aí aos desafios que a Cris colocou muito bem, que acho que a gente ainda tem algumas questões, por exemplo, em relação às famílias. Essas mudanças no cardápio das escolas, elas são impactadas pelas famílias, né? Isso é um fato. E acho que independente da escola ser pública ou privada, eu já tive reclamação de pais que se uniram para questionar, às porque a vezes escola não tinha mais é batata mais, frita né? todo dia, é mais ainda às vezes. Eu já tive escola que os pais se reuniram e falaram, olha, antes tinha batata frita todo dia, agora só tem uma vez por semana, né? Para gente que é nutricionista, fala assim, poxa, como assim, né? Mas a gente está mexendo muito na cultura das pessoas, acho que isso não pode ser desconsiderado. A gente vai em espaços importantes da vida das pessoas quando a gente fala da alimentação, e aí trazer uma mudança como essa, no contexto da pandemia, sem conseguir acessar as famílias, né, para trazer informação e orientação, da mesma forma que a gente vai fazer com as equipes. Por que essa mudança é importante? Por que esse cuidado? Né? Isso pode até levar a uma distorção do entendimento do objetivo real dessas mudanças. Então, eu penso que a gente tem esse aspecto da educação alimentar e nutricional chegar a toda a comunidade escolar, e não só nos alunos, e nem só nas equipes das escolas. E a gente ainda tem um desafio adicional, porque a gente está falando aqui de uma realidade de São Paulo, onde muitas prefeituras fazem um aporte adicional à verba da FNDE. E isso não é a realidade da maioria dos municípios do Brasil. A gente tem uma infinidade de municípios que trabalham ali, com os 36 centavos para fazer a refeição. E será que, aí eu faço um questionamento mesmo, uma provocação, porque a conta não fecha. Um município pequeno que faz licitação no supermercado da cidade, porque isso é um fato, a gente tem municípios assim no Brasil, né? Como é que esse nutricionista vai fazer para administrar essa verba com essas demandas, fazendo licitação no supermercado da cidade e, às vezes, dentro de uma região que é um deserto alimentar, que você só tem grandes plantações de soja, de milho, e você quase não tem acesso à agricultura familiar. Então, essa questão vai além, né? Houve um aumento de verba da FNDE para isso? Até o momento, não. Então, isso é um ponto importante, né? No meu entendimento aqui, eu, bicuda que sou, vou deixar uma opinião que eu acho que a gente precisaria de um pouco mais de tempo, pensando no contexto da pandemia, que as escolas estão fechadas, que tem toda uma questão de planejamento, replanejamento o tempo todo, e que ainda a gente tem uma demanda de investimento dos municípios para a reabertura das escolas, que não é pequena. Escolas passaram por reformas, tinha escola que não tinha pia para lavar a mão. Então, assim, onde é a prioridade para arrumar o investimento hoje, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito nos tempos. Essa nossa resolução ela é maravilhosa, mas a gente precisa ajustar os tempos para que as coisas funcionem, senão vai ser uma frustração, né? Acho que isso é um ponto para a gente pensar bastante.
concordo plenamente com você. Quando a gente vai operacionalizar, a gente começa a perceber o quanto é difícil, né? E aí, se a gente começa a estender isso para a prática de outros lugares, a gente percebe que muitas vezes nós somos até privilegiados com a nossa realidade, né? Porque realmente a conta não fecha, é bem difícil isso. Eu acho que vocês já fizeram a grande reflexão final, né? Que eu ia colocar, né? Que a resolução pode ser uma grande ferramenta, uma importante ferramenta para os nutricionistas, de fato, que já atuam, né? E mostrar o seu, né? Desenvolver um trabalho ainda maior, né? Então, ter esse respaldo. Para quem quer entrar, né? Então, hoje eu acho que essa é uma resolução que fala, olha, né? Faz todo sentido o nutricionista na alimentação escolar, que vai muito além do que, de repente, só fazer educação nutricional, só pesar, só fazer isso, só fazer uma ação, né? Então, é muito mais além. Mas também o quanto isso, né? Como toda ferramenta, como todo documento, tem os dois lados. Então, como nutricionista, tem que realmente tomar muito cuidado, né? E pensar muito bem como aplicar, olhar para o seu, né? Para a sua realidade e se unir, né? Porque aqui a gente trouxe duas pessoas, né? Falando a mesma língua, mas de realidades diferentes, né? Então, hoje a gente fala, né, não tem a realidade mais fácil, o particular né, o que todo mundo pensa que o particular é muito mais fácil, aí tem aquele que pensa que o público é muito mais fácil, que tem dinheiro, né? Na verdade, eu acho que a gente precisa de mais encontros desse para fazer essas discussões. Então, assim, a gente já deu aqui o nosso tempo, mas, assim, muito rápido, com muita vontade de continuar aqui. Eu queria que vocês fizessem aí, né? Assim, a reflexão vocês já fizeram, mas falassem aí, fizessem um fechamento, que eu acho que é super importante, né? Todos esses pontos a gente discute, né? Nesse curso de alimentação escolar, nosso curso intensivo, do ano passado para ele vem sempre, cada turma sempre sofre, né? Uma mudança de conteúdo, né? De currículo, porque é uma construção coletiva de curso. Mas, assim, eu falo que do ano passado para cá, ele puf, né? Mudou, ele está muito focado nessa realidade é para amanhã, o que você tem que pensar, né? E não, então, acho que essas discussões são super importantes. Queria que vocês fechassem aqui um pouquinho, né? Qual a perspectiva que o nutricionista que vai entrar? Vocês já mostraram assim, né? O olhinho de vocês brilha falando de alimentação escolar, e esse eu acho que é a principal coisa. Mas quem vai entrar ou quem está na área e está desanimado, porque por vários motivos, o que vocês têm a falar para eles? Vocês estão sem áudio. Eu falo primeiro. Posso falar, Vivian? Começar aqui. Bom, como a Viviane bem falou, meus olhos brilham de verdade, porque eu realmente gosto muito de trabalhar na alimentação escolar, porque eu acredito nisso, né? Eu acredito no benefício que traz, eu acredito que a gente pode melhorar, que a gente pode se reinventar, que a gente pode trazer coisas realmente benéficas para a sociedade como um todo, né? E, principalmente, acho que o que me faz gostar mais da alimentação escolar é pensar no futuro, né? Que tem, assim, eu acho que é fundamental para esse futuro que eu almejo também, né? Como profissional, eu sempre falo que são muitos desafios, mas é uma área que te faz estudar bastante também, se atualizar bastante. Nesse momento específico, ainda mais, né? Então, a gente realmente está estudando porque a gente está buscando alternativas, né? Então, eu vejo que tem dificuldades, como todas as outras áreas, mas que a gente pode ir além se a gente tiver vontade. Então, eu sempre falei isso para os meus alunos também, estagiários, a gente nunca pode ver só o problema, a gente tem que ver o problema e almejar uma solução para isso, porque senão a gente fecha a nossa cabeça, o nosso olhar, a gente fica naquela caixinha do problema. Não, então não é isso que eu quero, né? Eu acho que a gente precisa, principalmente nesse momento, tem a dificuldade,
tem os desafios, mas também tem uma profissional engajada, responsável, que vai buscar algo melhor, né? Nós temos equipes, nós temos municípios que a nutricionista responsável técnica é única, temos, né? Que aí precisa ser um profissional que se reinventa muito mais. Mas eu acho que a gente tem esse olhar do futuro, realmente, né? E eu acho que a gente precisa refletir muito na questão da nossa posição na educação alimentar e nutricional, né? Não é algo exclusivo do nutricionista, mas nós somos peças fundamentais para que isso ocorra de uma maneira melhor, né, com mais embasamento científico, mas a gente precisa, enquanto profissional, pensar que não são ações. A educação alimentar e nutricional precisa ser contínua na escola, né? Ela precisa estar dentro ali, inserida o tempo todo, né? E como que a gente faz isso? No dia a dia, armar um circo para isso. Armar um circo para isso, né? A gente consegue no dia a dia ali, né? Trabalho de formiguinha mesmo. Eu acho que o nutricionista precisa muito ter esse olhar, que nem sempre vai ter uma visibilidade, mas que o que vai fazer a diferença realmente é o nosso trabalho diário, né? Então, acho que é isso. E foi um prazer participar. Maravilha. Bom, eu deixo aqui uma reflexão bem profunda que acho que a gente precisa se reinventar e inovar o tempo todo. Eu acho que o nutricionista não pode ficar preso, sempre foi assim, né? Eu acho que a gente tem hoje tantas coisas ao nosso alcance para que a gente possa usar a automação de alguns processos para ganhar tempo, né? Por que não usar a tecnologia a nosso favor para a gente otimizar o tempo e focar a nossa capacidade técnica naquilo que é fundamental à nossa presença? Então, acho que a gente precisa lançar mão dos recursos que tudo nos oferece, e hoje a gente tem N ferramentas gratuitas, né? Se você não consegue estar presente em todas as escolas ao mesmo tempo no município, grava um vídeo e manda para o WhatsApp de todo mundo, explicando um procedimento, né? Acho que dá para a gente lançar mão desde pequenas coisas até coisas um pouquinho maiores, mesmo que às vezes não tenha o apoio. A gente brincou aqui nós duas, eu e a Cris, a gente virou youtuber, eu nunca tinha editado vídeo na vida, né? A Cris também não, e a gente foi lá, aprendeu, descobriu como fazia, enfim. A gente tem que se reinventar. Eu acho que a inovação ela é necessária para todas as profissões, para a nossa não é diferente. A gente não pode parar no tempo e falar, mas olha, isso aqui não é meu papel, né? Olha, isso aqui não é atribuição do nutricionista. Às vezes tem que ser atribuição de alguém. Se a gente não for lá assumir a responsabilidade de tocar, não sai, né? Então, acho que a gente precisa, sim, inovar, se manter muito atualizado, aprender a colaborar mais. Eu acho que isso é sempre muito bem-vindo, né? Trabalhar com collab, vamos nos ajudar. O Rebra, eu acho que é fantástico nesse sentido, porque é uma grande rede de colaboração. Então, por que eu preciso começar um treinamento do zero se o meu colega aplicou e eu posso aproveitar o que ele já tem? Não precisa fazer tudo sozinho o tempo inteiro. Então, essas questões relacionadas à colaboração, à inovação, eu acho que é o que eu gostaria de deixar como uma mensagem final aqui, uma reflexão, e que a gente possa também saber que, às vezes, aprender além do técnico faz muita diferença, né? A gente abrir a mente para aprender outras coisas. Quanto mais a gente consegue ter interlocução com outras áreas, mais espaço, mais visibilidade a gente consegue ganhar. Não é fácil atuar na escola pública, não é fácil atuar na escola privada, cada um tem os seus entraves. Eu passei pela pública, pela terceirizada, pela conveniada e pela particular. Eu tô, assim, nesse quesito eu tenho um pouquinho de noção de todas, né? E a gente sabe que não tem um mais fácil e mais difícil. Você precisa entender a que você está disposto, né? Tudo tem seu bônus e seus ônus. Com quais ônus você está disposto a lidar? E a gente não pode olhar só para o lado de alguém que deu certo, ou uma experiência boa e falar, nossa, olha, isso aqui é perfeito. Não, a gente está vendo o palco ali. A gente tem que olhar o bastidor. Eu estava falando isso com meu colega ontem, né? Não olhe para, mas eu não consigo isso, mas você conseguiu outras coisas. Então, vamos lá, né? A gente tem que se ajudar, inovar, colaborar e se reinventar. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar como mensagem. E vou rapidinho deixar um beijo para a Érica, nutricionista muito querida, que estava aqui mandando os comentários no Instagram, estava vendo ela aqui, e ela é uma profissional que eu conheço já há bastante tempo, muito querida, do Embu das Artes.
Então, ela colocou algumas questões e eu até ia fazer a sugestão aqui, Érica, depois a gente faz um só falando das mudanças, de repente, do PNAE, né? Porque ela coloca a grande dificuldade de restringir os panificados, qual que vai ser colocado, né? O que vai entrar no lugar, são as mudanças, né? Pensando em crianças que estão há mais um ano de casa, um ano dentro de casa, então ela colocou, né? Confirmando que a gente estava colocando a grande dificuldade. Ela colocou que, para você aqui, viu, que falou a resolução é muito boa num momento muito complicado, temos elogios, muitos, né, comentários aqui, mas a gente pode, de repente, pensar numa outra, só falando das mudanças também, se for, né, fazendo essa discussão. Meninas, eu realmente, assim, agradeço de coração. Eu acho que foi muito rico. Eu acho que inspirador, né? Então, inspirador no sentido, assim, eu acho que eu concordo muito com o que vocês falam, né? Nessa coisa, assim, a gente não pode se prender só no técnico, e eu vejo muito que às vezes a gente se preocupa, que é natural, né? A gente estuda nutrição, então eu tenho que aplicar a nutrição, né? Mas, assim, o quanto é importante, o quanto vai fazer sentido essa nutrição se a gente souber acolher, se eu conseguir entender onde eu estou atuando, se eu estou, né, mesmo fazendo alimentação escolar, são realidades diferentes, são escolas diferentes, quem que dirige essa escola, né, porque isso também vai fazer a diferença, não é só se tem dinheiro ou não, né, então eu acho que vocês trouxeram todas essas reflexões que são fundamentais, né? Então, eu acho que sem essa reflexão, pode ser o melhor nutricionista, mais estudioso na sua área, mas não vai conseguir dar conta, né? Infelizmente. Então, a gente tem que ampliar horizontes e compartilhar essas experiências aqui. Muitíssimo obrigada. Com certeza teremos mais. Né? Então, a gente tem aí o nosso curso intensivo que a Vi, né, faz parte do corpo docente, mas eu já conversei com a Cris aqui, a gente já vai pensar numa mudança aí também de currículo, sempre melhorando. E eu agradeço a quem participou, a quem ouviu, quem nos acompanhou. E qualquer dúvida, estamos por aí. Pessoal, muito obrigada, boa noite, se cuidem e até uma próxima. Um grande beijo. Obrigada e boa noite a todos.